Olá, pessoal. Retornamos para mais um bloco IGC, Indagações Geek Conscienciais. Estamos aqui com uma amiga. Gostaria agora de apresentá-la, Adriana. Adriana Civinatura de Lima, né, o codinome, né? A Adriana, ela é formada em filosofia, está fazendo atualmente especialização, né, mestrado também em filosofia, e vai falar um pouquinho dessa parte mais filosófica de Watchmen, que é riquíssima, né? A parte histórica é muito rica, mas a parte também a filosófica dá um caldo que dá para nós pensarmos sobre os mais variados matizes e pontos de referência filosóficas, né? Adri, bem-vinda, obrigado pela presença. E vamos começar falando um pouquinho sobre esse caldo filosófico de Watchmen e do pensador, podemos dizer assim, pensador, roteirista Alan Moore, né? O mago, como algumas pessoas o chamam, né? Adri, parece que essa questão de Watchmen relacionado com o relógio, né? Parece relógio em todo lugar em Watchmen, né? O tempo, o conceito de tempo, já começa com o relógio, já começa o Rorschach falando, né? A data, o momento, e aí o relógio aparece todo o tempo, quase em todas as páginas você tem um relógio, né? E aí, em termos filosóficos, o que a gente pode, que caldo que isso pode dar? Já jogando tudo aí para você dar esse pano de fundo para nós. Bem-vinda. Oi, Moura, obrigada. Obrigada mais uma vez, então, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todos os nossos amigos, então. Sem dúvida, essa é uma obra que dá bastante o que pensar, né? Bastante o que refletir sobre questões de caráter mais filosóficos. E eu peguei exatamente isso como um fio condutor para a gente puxar essas análises todas, né? Claro que aqui a intenção não vai ser aprofundamento de conceitos filosóficos, mas a gente, na medida do possível, vai passar a sintetizar de forma um pouco mais inteligível, vamos dizer assim, né, alguns conceitos para até dar gancho e link com algumas reflexões que eu pensei e achei interessante em trazer. Exatamente nesse sentido, eu peguei mesmo a referência do símbolo do relógio, né, de Watchmen. Como você mesmo colocou, ele aparece a todo instante. A capa da HQ já é o relógio, né? Também, se você for pegar a tradução de Watchmen, né, ela já dá referência para os personagens, que são os vigilantes, sobretudo para Manhattan, que é o próprio homem vigília, né? Então, e olha só, a gente tem ainda entrelaçado nisso a história anterior ao Watchmen, que são os Minutemen, homens minuto. Então, é muito padrão para a gente pegar e trazer. A própria música do Bob Dylan, né? Enquanto tradução, porque os tempos, né, eles estão mudando, tempos relacionados com o relógio. Então, os capítulos da HQ, cada capítulo, são 12 capítulos. Então, os 12 capítulos fazem menção às 12 horas do relógio. Cada finalização de capítulo é um relógio, e o mais interessante é que começa com um horário estipulado já, 12 minutos para meia-noite. Então, cada capítulo que vai se adentrando vai diminuindo 1 minuto, que é uma contagem regressiva, né? Inclusive para o próprio gancho da história, né, de Watchmen. O Diário de Rorschach começa 12 de outubro, 12 horas. Primeira cena. Então, a gente está lá na cena do crime de Edward Blake e tem a menção aparece lá à meia-noite. Então, é muita coisa para você falar sobre o relógio. Achei muito interessante. Eu gosto desses links, desses alinhados, né? Vai alinhando a obra, né? É um fio condutor mesmo, né? Bom, mas o que eu vou usar com isso? Eu vou usar uma relação dessa representação do relógio,
Nesse primeiro momento eu vou pegar uma representação de um relógio como nós mesmos entendemos, uma representação mecânica que indica o tempo como sucessão. Com uma questão filosófica, que quem faz é o Mahatma. Ele lá em Marte, então, ele diz, e ele pergunta, quem faz o mundo? Né? Essa é uma questão profunda, né, que a gente pode já colocar como um caráter, uma questão filosófica, né? Sem a pretensão de aprofundar o assunto, eu vou alinhar essa pergunta com um modelo de cosmologia, de pensamento sobre a origem do mundo, que é a cosmologia que traz a doutrina mecanicista de compreender o mundo. É um modelo de pensar a criação, tá? Ela tem as suas origens lá no século XVI, finalzinho, entrando para o XVII, tá bom? Então, vamos ver como é que eu vou alinhar essas coordenadas, dar essas coordenadas para nós. Acho que vai ser interessante. Mas, antes disso, eu quero pegar 3 momentos interessantes que aparecem na obra, que pode guiar a gente e dar relevância para algumas análises, tá? O primeiro momento, então, vai ser o aparecimento de John adolescente. Ele tentando consertar o relógio do seu pai, né? Então, eu acho que isso traz uma mensagem subliminar para o que vai acontecer posteriormente, depois do acidente, que John se transforma em Manhattan, tá? O segundo momento de importância também que aparece o relógio é quando John vai até a câmara, lá no laboratório, pegar o relógio da namorada que ela esqueceu lá. E lá, realmente, acontece a virada na história, onde John se transforma em Manhattan, por um acidente. Terceiro momento importante, que também traz para nós esse punch de imagens, né, dentro de um campo semântico, é quando John, já Manhattan, então, lá no capítulo 4, ele se teleporta para Marte, né? Depois que ele se decepcionou com as pessoas, teve aquele acontecimento da entrevista dele, né? Que as pessoas chegaram a falar que por causa dele, algumas pessoas ficaram doentes. Então, ele vai para Marte, se distancia, e lá ele diz assim, eu parto rumo a um local sem relógios e sem ampulhetas. Muito curioso, né? Que ele vai prestar atenção nisso. Mas, por que ele quis esse lugar sem relógios e sem ampulhetas, né? E ele ainda diz assim, estou pronto para recomeçar, né? E aí ele começa a criação dele nesse ambiente, né, inócuo, sem vida. E o que ele começa a criar? Você começa a ver imagens, né, na HQ tem desenho, o desenho é muito rico, mas no filme também é bem bonito, né, essa criação. São imagens de engrenagens de relógio, um relógio gigante. E aí que ele pergunta quem faz o mundo, não é? Bom, então essa é todo o pressuposto que eu quero para entrar nessa relação de imagem de relógio com essa pergunta quem faz o mundo, no sentido de que o próprio John Manhattan está no papel agora de criador, né? Então, se a gente for pegar lá no século XVII, XVIII, Voltaire, por exemplo, filósofo iluminista, né, filósofo francês, ele já mencionava no seu tratado de metafísica que quando você vê um relógio, né, com os seus ponteiros, bom, tem o pressuposto que houve um relojoeiro para fazer este relógio, né? Então a gente já vê aí um aspecto de criação. Da mesma forma que ele olha para esse relógio, nessa referência, a gente tem sobre o corpo humano, lá no século XVII, com Descartes. Descartes também filósofo, né? Filosofia moderna, pensamento racional. Então ele olha para o corpo e ele olha para essa harmonia de funcionamento de todos os seus órgãos e essa ordenação toda, e ele pensa, deve haver algum ser inteligente para tomar conta disso tudo, para dar conta disso, para tudo ser funcional, né? Bom,
tanto para Descartes quanto para Voltaire, esse ser inteligente é Deus. Então fica aí uma análise de uma questão de origem de universo com um olhar, né, com uma doutrina mecanicista. Então isso eu consegui enxergar nessa relação do relógio com a relação do próprio Manhattan. Ele como um relojoeiro, quem sabe? Né? Então, essas relações eu achei muito interessante para trazer nesta primeira parte, né, como um cunho mais filosófico, que a gente pode analisar e trazer aqui. Muito legal. Eu queria até aproveitar para fazer algumas perguntas aí, para dar um espaço para você respondê-las. São algumas considerações, porque você colocou a questão do Manhattan, né? O Manhattan como um ser que diz quem faz o mundo, né? Em Watchmen, e ele vai criando, faz uma criação dele, né? E que essa criação dele tem engrenagens, né? E ao mesmo tempo é muito interessante que até mesmo a figura que ele cria, o objeto, tem um volume e tem uma maneira de ser construída, a idealização dele, que também tem a ver com 12 pilares. Então você tem todas as marcações do relógio. A pergunta, não é bem uma pergunta, mas o que você percebe a respeito? Porque a sensação que ele fala, olha, eu quero fazer uma coisa que está fora, quase, né? Eu não quero o mundo, quero fazer uma coisa diferente. Mas ele é tomado, de uma certa maneira, por essa consideração. Ou seja, ele cria um mundo que ele podia fazer qualquer coisa e ele estabelece uma fundamentação totalmente ligada à história dele, obviamente, às memórias, às marcações, ou seja, há um sentido quase que determinista ou mecanicista até da própria memória dele, né? Posso fazer qualquer coisa, ele vai criar um relógio, né, para ele viver, quase isso, né, nesse ponto. Então, assim, fica uma consideração, Adri, como uma condição aí para a gente continuar. A pergunta é mais ou menos essa para você. Você sente que assim, há uma distinção, né, desse tempo para Dr. Manhattan? Quer dizer, Dr. Manhattan, ele é um cara que vai para Marte, pode criar qualquer coisa e cria algo vinculado ao próprio relógio, né, à noção de tempo. A noção de tempo para Manhattan, qual é o sentido de tempo para Manhattan, se a gente for considerar do ponto de vista filosófico? Há um sentido de tempo para Manhattan diferente das pessoas comuns? Né? Como é que ele lida com essas considerações? Aí, claro, fazendo essa ponte para esses filósofos que pensaram o tempo direta ou indiretamente, ou como você citou, né? Nesse ponto que eu achei muito interessante, que aí você termina falando de Deus, né? E a gente volta, eu vou fazer daqui a pouco o ponte desse Deus em Watchmen, né? E aí, o sentido de tempo para Manhattan é diferente? Olha, muito interessante esse começo da sua abordagem, que você percebeu, poxa, Manhattan foi para lá, podia fazer qualquer outra coisa e continuou fazendo engrenagens, né? Parece que isso fica como uma provocação de Alan Moore para nós, né? Passado tanto tempo, então a gente ainda está vinculado, né, nesse pensamento mecânico. Se até um cara super poderoso, ele também traz isso, ou seja, somos herdeiros ainda desse tempo, desse contexto, dessa forma de pensar, né? Então eu acho que isso é um ponto para refletir. Eu acho que isso foi muito inteligente da parte do autor, né? Eu percebi como uma provocação do autor, sabia? Porque ele poderia ter feito outra coisa, mas a gente ainda tem esse vínculo. Por que não fazer diferente? Não é? Agora, quanto a Manhattan perceber o tempo, eu penso que ele percebe de maneira, mesmo que ele diz assim para Laura em um momento, eu também sou uma marionete do tempo, né? Como todo mundo, só que eu vejo os fios que me conduz. Então, de uma certa forma, eu acho que ele tem um olhar determinista, sim, né? Há tanto porque quando ele prevê, né, o futuro, parece que ele tem uma expectativa de que aquilo vai acontecer mesmo, né? Ele
ele não se joga, vamos dizer assim, né? Ele segue aquela determinação da sua própria visão. Então, o tempo para ele, o entendimento dele, a experiência que ele tem é diferente da nossa, né? Claro, ele pode, por exemplo, estar numa linha, né, temporal de vários pontos, né? Não precisa estar só em uma e não é linear, né? E ele pode estar fisicamente até. Então, nesse sentido, tem essa liberdade para Manhattan. Mas eu acho que ainda no fundo tem um ponto de determinismo como ele enxerga isso. Então, o tempo é inerente a tudo isso, né? O tempo, até nós vamos falar mais lá na frente, alguns conceitos, e eu vou trazer um conceito de tempo muito interessante, que ele é o próprio tecido do real, o tempo. Então, ele é inerente a isso tudo. Interessante. Um ponto que eu queria colocar, só para a parte geek, que eu fico, né, coçando, tentando fazer relações, né, que é essa questão, agora voltando à questão da série, né, que nós discutimos, que a série ele traz exatamente essa imagem, essa alegoria revisitada e renovada, ou seja, nós temos em 2009, quando o Manhattan vai para o bar, né, que é aquela cena do bar que nós falamos, Isso, e vai conhecer 2009. E vai conhecer a Angela Abar, né? Mas, e aí ela tá lembrando, todo aquele capítulo 8 da série, que os pais morreram, né? Quando ela era criança. Ela tá comemorando a morte dos pais. Isso com bastante luto, bastante pesar. E o Manhattan aparece lá e podia aparecer em qualquer lugar, né? Então nós já falamos a primeira etapa lá atrás, que foi assim, poxa, parece que para Manhattan, aquele evento marcou ele. Porque ele vai para o mesmo bar em que o comediante assassina aquela mulher. E faz aquela provocação. Você não fez nada. Você é participante disso. Você é quase um coautor. Você está falando que são absurdas. Você não fez nada. Você é um deus. Você podia fazer qualquer coisa, né? E aí? E aí você pega na série, um pouco antes dos pais da Angela morrerem, que está celebrando, é um dia de celebração, de não sei quantos anos da dita independência, feita pelo Manhattan, e você vê, né, aqueles caras, né, no caso, os norte-vietnamitas disfarçados, né, lá, mexendo na marionete, né, com os fios, né, muito interessante esse jogo. Muito. Né? E aí, logo depois você tem a bomba, que explode tudo, e os pais morrem, né? Que é a força dessa, eu diria que dessa condição. Como faz essa alegoria, essa rima poética, podemos dizer assim, né? Do Manhattan, dizendo, ó, eu sou uma pessoa que, a única diferença é que eu vejo os fios que controlam, né? Que me manipulam de uma certa maneira, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está atrelado a isto. Entretanto, ele tem uma visão que me parece que na série, não necessariamente na HQ ele repara nisto, mas na série, Lindelof e outros falam muito e mexem, fazem essa diferença, que é essa observação referencial, mas de outro ponto de vista para Manhattan, né? Manhattan é uma pessoa que se renova, porque no momento que ele volta num tempo, né, ou ele antecipa, ele faz aquele fluxo, né, de caminhada, ele se sente tocado com alguma coisa. Ele se sente tocado pelo ambiente do bar. Ele se sente tocado pela memória, talvez de uma condição que talvez ele tenha presenciado direta ou indiretamente, eu estou jogando essa possibilidade, da Angela ter perdido os pais. Porque em algum momento ela contou isso para ele. Né? E ele sabe disto. E esses arranjos começam a acontecer do ponto, olha, eu já estou apaixonado por você. Isso só vai acontecer no futuro, mas eu estou vivenciando o futuro da mesma forma que eu estou experienciando você neste bar. Ou seja, essa noção de tempo, ao mesmo tempo que há uma possibilidades assim absurdas que os seres humanos não percebem, não vivenciam, ele pode vivenciar outras coisas, mas existe uma noção aí, sem dúvida, de um certo determinismo de Manhattan, né? Até mesmo nesse revisitar, que é um revisitar um pouco diferente, talvez um retorno do diferente. Isso que eu ia falar agora. Esse outro ponto de vista, um amor, a um ponto de vista diferente que ele não tinha, né? É mais ou menos isso? Eu acho que sim, eu acho que é uma possibilidade para Manhattan isso, esse retorno do diferente.
como o Superman, né, o Ubermensch. Então, talvez ele consiga utilizar isso, experienciar isso de forma mais consciente do que nós. Então, como você colocou, ele foi para o mesmo bar, né, onde teve aquela cena. Ele poderia escolher outro, mas ele estava lá, né, nesse mesmo bar. Então, se o comediante, na primeira vez que ele esteve nesse bar, disse, olha, você poderia ter feito alguma coisa e você não fez, quem sabe? Então, essa não é uma oportunidade dele estar lá e fazer algo diferente. Fazer diferente. Fazer diferente. Ou seja, né? Existe uma condição muito forte de uma condição que leva a pessoa a estar num ponto que me parece que existem alguns fios aí que determinam um certo nível de controle, até para caras, né, sobre-humanos como ele, né? Mas ao mesmo tempo existe uma possibilidade criativa, podemos dizer assim, renovada, de estabelecer outros olhares. E eu acho que isso que a série é muito boa. O Dr. Manhattan querendo fazer algo diferente. Que começou com a Lauren Marty. Começou lá. E depois você tem esse outro olhar que vai se aperfeiçoando. Ele é um cara empático, é um cara que vê o mundo de outra maneira, né? Ele vê que coisas o atingem, né? Então, ao mesmo tempo que ele é inerente ao processo, ele também tem um outro olhar que ele faz parte de um bom uso desse processo. Ele talvez seja, ele participe do processo, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que abre possibilidades e cria possibilidades. Ele também é uma pessoa que experiencia e está se aprendendo, né? Não, eu acho que quando você tem o conhecimento de si, né, e dos seus limites e daquilo que te limita, aí que surgem oportunidades, né? Então a gente pode colocar questões como livre-arbítrio, por exemplo, para ele, né? Não vamos entrar nesse âmbito que dá pano para manga, mas quem sabe não existe uma fagulha, né, que ele possa trabalhar e exercitar isso, mesmo tendo essa determinação dos fios conduzindo, né? Nesse ponto, Adri, eu queria fazer uma pergunta, pegando esse Manhattan da HQ, né? A gente já colocou um Manhattan eu coloquei um Manhattan talvez renovado, né? É um Manhattan que já viveu uma história que agora a gente não está vivendo ainda. Pelo menos a gente está colocando nessa primeira instância. Dr. Glassman, no anexo, coloca: o super-homem existe, na verdade não é ele, o repórter, o super-homem existe e ele é americano. Aí na entrevista com o Dr. Glassman é o amigo que presenciou junto com a esposa, a primeira esposa do Dr. Manhattan, essa desintegração, né, no campo quântico lá, e que ele desintegrou e depois se reintegrou e apareceu como Dr. Manhattan, já com os superpoderes, né? Ele falou assim, não, na verdade não foi isso que eu falei. O que eu falei foi, Deus existe, quer dizer, é mais complicado ainda, não é o super-homem existe, Deus existe e ele é americano. Pergunta, Moore, Adri, faz uma provocação sobre um Deus que nasce do homem? Um Deus que nasce do homem é uma coisa absolutamente invertida. Inversa. Portanto, há uma imperfectibilidade divina? Esse Deus, uma representação de um Deus que não é perfeito? Como é que você vê essa questão filosoficamente? Sensacional, eu acho ela assim que abala a estrutura, né? Tira você do campo de conforto, da zona de conforto. Olha só, se a gente for ver a primeira análise que nós fizemos lá sobre a relação do relógio, o modelo filosófico de origem de criação do mundo mecanicista, na qual crê que existe um ser que ordena, né, todas as leis e rege todas as leis do universo, que coloca o ser distante de nós, né? Mesmo que ele seja esculpido à nossa semelhança, mas primeiro Deus, né? E depois o homem à sua semelhança. Como é que é possível, então, o status de um Deus surgido a partir de um homem? Mesmo que seja a partir de um acidente, que foi um contingente, um acidente. Putz, eu vou querer passar por esse acidente, né? Você vai querer? Vamos pensar nisso. Eu acho que foi uma provocação de Alan Moore, sim. E ele estabelece aí um conflito, né? E abala a estrutura mesmo. Ele mexe com todo esse pensamento
mecanicista, de origem que nós somos herdeiros ainda, né? Tanto a parte científica, psicológica, enfim. E a religião, né? Que é mais que a parte teológica, a religião está baseada nisso. Uma coisa que eu lembro, e revisitando como a coisa nos impacta, a gente falou sobre esse efeito histórico, né, com o Walter. Como, por exemplo, na época, quando eu revisitei o filme, depois eu voltei para a obra, eu achei estranho, porque na minha memória, o Manhattan era um babadi. Era um cara uns grandes mestres que se iluminaram. É engraçado, eu não lembrava, para mim ficou essa marca do cara absolutamente além do mundo. É um sábio que virou lá. Então, é engraçado como são as coisas. Claro, eu não tinha a história, eu tinha lido 1,5 capítulos, 2 capítulos na época, mas para mim, a minha memória ficou assim. Então, eu fiquei muito incomodado quando você vê esse filme, porque esse cara não era um sábio? Por que esse cara tá cheio de dúvidas agora? O diretor não fez muito bem, né? E aí você fala, nossa, que interessante. Você vai revisitar a obra, é muito mais complexo que isso, né? Porque é um Deus... Se há esse Deus, é um Deus que nasceu do homem, não é não é um ser sábio, não é uma pessoa que venceu a si. É um cara que passou por uma contingência estrutural, mudou o seu ponto de vista, mas não necessariamente uma pessoa mais sábia por causa disso. Né? Exatamente. Que coisa forte, que coisa forte. Muito. Adri, vamos lá. Agora a gente falou tanto essa questão do tempo, né? E a gente tem essas relações, você falou do relógio, com a própria semântica do tempo. Vamos falar então sobre semântica do tempo. Né? Eu acho que esse é um ponto filosófico aí, estrutural. Sim. Podemos dizer que há tempos e tempos, né? Uhum. Tempos e tempos. Existe o conceito, como é que a gente lida com essa noção do tempo tão atrelado à significação do tempo, o sentido de duração e experimentação? Como é que você lida com isso, tá? E para terminar, já vou jogar 3 bombas ao mesmo tempo, aí você se vira, né? Como que a gente consegue lidar com essa subjetividade do tempo, né? Então, poxa, se há tempos... E se a gente consegue? E se a gente consegue, exatamente. Como lidar e se a gente consegue. E aí? Tá. Eu acho bacana mesmo. Agora a gente pode ampliar um pouco mesmo o símbolo do relógio, como o próprio símbolo do tempo. E nesse sentido, pensar o que é o tempo, né? Dentro das reflexões da filosofia, o tempo sempre foi um conceito muito, muito requisitado, né, para se pensar. Claro que cada filósofo, cada pensador, ele estabelece o seu modo de pensar sobre isso, os seus conceitos, de acordo com os seus limites, né, então cada um coloca isso com muita cautela mesmo, né. As nossas perguntas são perguntas, será que existe um tempo para além da nossa personificação humana, né, que nós damos a isso? Há mesmo essa subjetividade ao entender e compreender o tempo, ao viver o tempo, né? Então, é um conjunto de reflexões que nos são colocadas, mas eu acho que o interessante mesmo é sempre estar perguntando para que a gente não tire conclusões estáticas nisso tudo, né? E eu vou trazer aqui a referência e a relação de um filósofo que eu acho que pode ajudar a gente a tanto olhar como o Manhattan compreende essa noção de tempo e como ele experiencia isso, né? Como, quem sabe, aí ampliar a referência nossa para pensar, né? Como a gente pode pensar, estruturar isso para nós ou compreender, né? Então, o filósofo que eu trouxe, que eu acho que pode nos ajudar, é Henri Bergson, ou Bergson, né? Como Você prefere de que maneira? A forma francesa ou a forma inglesa? Ou a portuguesada? Cara, às vezes eu falo sai Bergson, mas eu vou tentar falar Bergson, que fica mais popular, fica melhor, tá? Bom, Bergson, ele viveu lá entre 1859 e 1941, então não está tão longe, né? Olha só. Então, ele considera questões subjetivas para sentir o tempo, para influenciar no seu entendimento do tempo e que influencia todo essa estrutura, né, da nossa experimentação quanto ao tempo. O homem e a sua subjetividade tem papel fundamental quanto a isso, tá? Uma informação interessante que eu achei. Bom, no primeiro momento lá nós falamos sobre o conceito mecanicista
de entender a origem das coisas, do universo, né? Bergson, antes, ele estudava o funcionamento mecanicista, sim, todos os seus princípios. E ele, já no seu nível de prova de doutoramento, ele parou com tudo. Ele parou sobre esses conceitos de fundamentação mecanicista, né? E ele se voltou para o conceito de tempo, compreendido como duração. Tá? Então, eu acho que ele tem bastante a nos dizer aqui, principalmente porque ele já teve esse histórico de compreender como algo mais mecânico e partiu para um outro olhar, né? Ampliou, no meu ponto de vista, essa semântica, então, do tempo, tá? Se a gente for olhar para o nosso personagem, o Manhattan, ele percebe o tempo de maneira simultânea. Não só percebe, como ele vive, né? O presente, o passado e o futuro se mesclam. E para ele é sempre atual, né? Ou seja, é sempre presente. Suas lembranças parece que estão sempre presentes. E eu fiquei pensando, será que é pela habilidade de percepção ampliada que ele traz? Porque a gente mesmo tem essas percepções e essas habilidades. Por exemplo, quando você sente o cheiro de um perfume que você usou num determinado acontecimento que você gostou, que foi importante para você, a sua imaginação te remete para esse tempo. É como se você estivesse lá. Mas a gente fica no nível da sensação, né? Então, e o Manhattan não, ele vai fisicamente. Tudo bem, a gente já sabe que ele é um super poderoso, tá? Outro ponto que a gente pode perceber também de Manhattan, né, como possibilidade, enquanto ele está com a Laurie, né, no quarto, ele está na sala trabalhando no projeto, né? Então tem vários Manhattan. Essa parte, inclusive, foi bem interessante. Então, sobre esse aspecto, eu não tenho o que dizer, né, de Manhattan. É uma compreensão totalmente outra de tempo. Então, por que eu trouxe o Bergson? Porque, para ele, o conhecimento consiste nessa nossa habilidade de agir no mundo, né? De a gente poder adquirir novas percepções. E isso vai refletir no modo como você percebe e experiencia o tempo. Então, habilidade é uma coisa que não falta para Manhattan, né? O conhecimento dele, adquirir conhecimento, é diferente da gente. Estamos mexendo em terrenos bem complexos, né? Podemos dizer assim. Então, quando você fala de Bergson como tempo enquanto duração, a gente também está falando, e também a questão de experimentação, nós estamos falando aí de uma condição de diferença, né? Qualitativa, me parece em algum nível, certo? Mas certo. Também uma diferença entre memória e percepção. E memória e percepção no caso, uma diferença de qualidade? E aí? Muito interessante isso. Eu acho que no desenvolver do meu raciocínio eu vou responder isso para você, tá? Eu só queria complementar que uma questão muito importante para compreender o tempo para Bergson é sobre a percepção. E isso vai ajudar eu a linkar com essa sua pergunta sobre a memória e percepção. Tá? Como elas estão entrelaçadas, porque para Bergson isso tem um entrelaçamento muito importante, tá? Então eu já posso até desenvolver aqui, por exemplo, tanto as percepções estão entrelaçadas com a memória, quanto a memória elas só se tornam atuais quando elas emprestam do próprio corpo, da sensação, a percepção. Né? É assim que ela faz uma imagem do passado estar presente. Por isso que eu falei, será que o Manhattan consegue estar fisicamente no passado pela sua habilidade de ampliação de percepção? Será que a gente consegue isso um dia? Né? Talvez a nível material e molecular, não. Mas, não sei, nível de consciência que a gente ainda não adquiriu, talvez. Né? Alguns filósofos pensam diferente de Bergson. Eles colocam a memória como uma percepção enfraquecida. Tá? Então, aí a gente tem uma diferença de grau.
realmente como você me perguntou. Mas para Bergson não é uma diferença de grau, é uma diferença de qualidade. E para isso, ele separa a memória para falar sobre isso. Então, ele diz sobre a memória voluntária e a memória involuntária, né? Como ela vai compor, então, com a percepção? A memória voluntária, ela é expressa, a memória voluntária, ela é percebida como só a reflexão, enquanto que a involuntária, ela já são nossos próprios atos no concreto. Tá? A primeira, né, a memória voluntária, ela forma imagens, né? Todos os eventos que nós passamos, ela não perde nenhum detalhe. A segunda não, a segunda ela já não precisa disso, ela já vai logo na ação. Um exemplo é como se a gente estivesse aprendendo lições, quando a gente anda de bicicleta. Mesmo que você esteja um tempão sem andar de bicicleta, quando você se coloca, né, em cima de uma bicicleta, você não precisa criar uma imagem mental, se imaginar andando de bicicleta. Eu coloco minha mão aqui, né, pego o pedal, tal, você já vai dirigindo a bicicleta. Né? Então, isso é uma memória involuntária para ele. A gente pode dizer, só uma observação, a gente pode dizer então que esse exemplo que você falou do perfume, eu estou colocando o perfume na jogada porque nós temos a âncora do perfume em nostalgia por Veit, né? Porque os tempos estão mudando, né? E aí você tem uma relação em que o perfume, quando você sente um perfume, você se lembra daquela situação, constrói uma cena como essa, seria uma memória voluntária. É isso? É um exemplo de uma memória voluntária. Se você faz um pacote em que você se rememora das sensações, do momento, isso. Né? Uhum. Na obra, onde a gente pode ver isso? Quando, no encontro dos dois corujas, por exemplo, no sábado à noite, quando eles vão tomar cerveja. E eles ficam na memória, né, recapitulando todo o passado deles. Ou quando a Sally lembra do comediante, né? Uma memória involuntária na obra, onde a gente vai ver quando saem para a rua o Coruja e a Laurie, vamos botar para quebrar. E eles encontram um grupo de malfeitores, né? Eles estão assaltando civis. Né? De uma hora para outra, eles já não estão nem com roupa, mas já vão atacando, já vão para cima dos supostos ladrões e detonam tudo. É como se o corpo deles não tivesse esquecido, né, de como lutar, de como proceder. Então, eu percebi essas duas questões na obra de memória. Né? E é muito interessante. Eu até gostaria de fazer até uma brincadeira com a nossa entrevistada, que será a Melanie. Viu, Melanie? Você falou que não gostou dessa parte, que a Laurie fez poses, fez um estilo assim, um estilo assado. Isto faz parte de uma memória involuntária. Não foi a atriz que foi ruim no filme, não. Tá? É uma memória involuntária, vivida, viva. Então é a justificativa. Você pode dar qualquer justificativa assim, né? Foi uma memória involuntária, não teve o que fazer, e é assim mesmo, né? Brincadeiras à parte, eu queria colocar nessa relação, Adri, a gente está falando muito dessa questão da memória de Manhattan, né? E ali, ou de uma forma ousada com Bergson. Bergson fala muito nesse conceito de imagens-memória. E aí, há esses flashbacks em Manhattan, até o ponto de ele não conseguir saber onde ele está quase, o que ele está vivenciando. Porque muitas vezes, principalmente na série, isso volta bastante, né? Onde você está agora? Eu estou em tal ano falando isso com você. E agora? Eu estou em tal ano falando isso com uma outra pessoa. Ou seja, ele está escrevendo, você falando com ele, e ele também vivenciando aquelas condições, né? Ele tem muito esses flashbacks, ao ponto que ele não consegue nem saber aonde ele está. Né? Ele dá uma resposta do presente, uma coisa que era do passado, ou vai ser do futuro ainda. Ele está fora de sincronia no tempo. Né? Com relação a Bergson, o que seria então essas imagens memória, Adri? Que parece que a gente está falando sobre isso, né? Pelo que eu estou percebendo, não sei. São as próprias recordações dele, né? Que são os flashbacks que são resgatados, mas a diferença para ele é a possibilidade de estar fisicamente aonde ele desejar, né? Aonde a memória dele trazer à tona os acontecimentos, sejam passados ou futuros.
Então, são essas imagens memória que ele mesmo se coloca. Interessante. Né? Nesse ponto, existe algum sentido de um conceito de um passado puro? Como é que esse filósofo pensa esse conceito que é muitas vezes colocado, o conceito de passado puro? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim, sim. Tem relação com a memória involuntária. O passado puro como ação precedente às nossas percepções, né? Então, é aquele da qual nós nos lembramos de acordo com o que já ocorreu e que a gente consegue colocar em ação sem raciocinar, sem pensar. O movimento vem quando você necessita dele. Né? Isso é a sensação do passado puro. Entendi. E essa noção que geralmente o Bergson, pouco que eu conheço dele, é o sentido de percepção atentiva. O que é uma percepção atentiva para ele? A percepção atentiva é quando o campo mental reflete sobre esse passado puro. É a pura reflexão. E eu acho que essa percepção atentiva é aquela que nos faz estar no presente. Tá? Eu não lembro de ter lido isso em Bergson, mas a minha impressão é que seja isso. É aquela que faz a gente ancorar no presente. Porque às vezes você está fazendo uma coisa e você não está nem prestando atenção, né? Às vezes você está saindo, deixa a chave do carro em algum lugar que quando você for sair... Nossa, onde é que eu deixei minha chave do carro? Você não prestou atenção, você não está presente. É aquilo então, que a gente acaba falando muito, né? Você não está presente, presta atenção no momento. Aquela coisa meio mística, esotérica que o pessoal fala muito. Esteja no presente. Né? Pseudo-filosófica. Muito interessante. Então, eu acho que é por aí. Legal. Adri, então vamos, acho que é o ponto da questão, né? O que é... Você falou, já deu uma introdução. Se eu estiver sendo muito repetitivo, por favor, me corte. O que então seria, para o pessoal que está nos vendo agora, o tempo enquanto duração? Bergson é muito associado ao tempo dele, tempo como duração. O que seria esse tempo como duração? Bom, ele é oposto ao tempo físico, aquele que a gente conhece como sucessividade de instantes, de momentos. Né? Ele até fala que o tempo dos cientistas e dos filósofos é um tempo fictício, né? Então ele é diferente daquele que a gente concebe o agora, o antes e o depois. Para ele, a duração, então, esse conceito de duração são os momentos temporais somados uns aos outros e formando um todo indivisível, coeso, né? É como ele aparece na nossa consciência, e a nossa consciência não tem intenção de medir, só de ver. Esse é o tempo como duração. E ainda um complemento é você experimentar esse tempo como um contínuo, que eu acho que é o que o Manhattan faz. Tá. Complexo isso, né? Porque quando a gente faz essa ponte com a obra, né, fica uma coisa, puxa, mas a gente tem uma tendência quase natural de fracionarmos, né? Estabelecemos Isso. Né, isso é uma coisa muito complicada, fica muito, às vezes, até abstrato para nós, né? Essa relação. Se uma imagem, no caso, ele é processada numa ação do presente, né? A gente está falando dessa questão de memória, e essa imagem que surge em nós são imagens, é um misto de imagens do passado, né? Que alguns filósofos pensadores chamam de reminiscências, né? Parece isso, né? E junto com as condições atuais de experimentação, o que eu pergunto é, a percepção em si já não seria uma memória? Se o caldo da nossa percepção já tem um pacote de memória, como é que fica? A nossa ação e percepção já não seria, portanto, uma memória? Olha, eu acredito que sim, seria sim, porque mesmo que nós olhamos algo que está à nossa frente, por exemplo, essa imagem que a gente olha, ela tem uma duração no tempo. Isso significa o quê, então? Que ela é uma mistura de imagem passada e imagem presente, já que ela tem uma duração. O que sobra dessas imagens, eu acho que interfere na nossa percepção acerca do que a gente está olhando, acerca dos objetos, mesmo que ele esteja diante dos nossos olhos. Então, eu acho que isso significa que as memórias passadas, elas são mescladas às nossas sensações presentes, que para nós a gente não consegue diferenciar. Isso é um dos pontos que é uma ilusão
de identidade, que depois eu posso falar mais lá na frente. Só o Mahatma mesmo, ele consegue diferenciar essas duas condições. Eu acho que sim. Essa pergunta é complexa. É complexa, né? Porque há desdobramentos para ela, né? Eu coloquei, então, mais caldo nisso, tá? Eu vou enlouquecer, né, a nossa pesquisadora, né, em filosofia aqui. Eu vou colocar, então, o jargão popularesco do New Age, né? Se o presente pode se tornar passado, e de uma certa maneira tem esse passado, eu tô generalizando, a gente sabe que não é, só como se fosse um jargão popularesco New Age, né? Pra dizer, então significa que tudo que a gente está falando a gente pode repetir o passado. Toda vez que a gente olha algo no presente. Ou seja, ser tomado por uma ação do passado por causa de uma identidade ou de uma condição. A gente falou também sobre índices de qualidade. Portanto, vamos falar de uma forma prática. Pro nosso amigo que está nos assistindo, não sei se leu Watchman ou ficou instigado a ler, mas já fala assim, já tô vendo que é complexo demais, não é para mim, né? Colocou o Bergson, então, putz. Não, exato. Bergson para entender o tempo. Não, aí não, aí deixa para lá, né? Vamos lá. E, então, eu prefiro assistir The Boys, que é mais direto, né? É pancadaria pura. O ponto que eu queria colocar para nós, e isso é uma provocação que eu faço, leiam, vale a pena, né? Mesmo que gere esse incômodo numa primeira instância, né? Tem uma relação de afetos aí, né? Eu queria falar um pouco nessa condição enquanto qualidade. Então, já que se a nossa percepção tem essas relações de memória, reminiscências, né? Podemos dizer assim, como lidar de uma forma qualitativa, Adri? Para a gente, entre aspas, não repetir o passado. Eu penso que é viver o tempo como sentido de duração de Bergson, por exemplo. Quando ele afirma que percebe eternidade do instante. Ele se desliga da ideia de sucessão. Então, vamos parar de fragmentar um pouco. Quem sabe a gente consegue viver de uma maneira, nesse contínuo, né? Ele fragmenta, que deixar essa noção de fragmentação de tempo, né? Porque isso pode distanciar a experiência que você está vivendo, né? Como possibilidade de compreender ela com um olhar mais abrangente, com um olhar do todo. Talvez isso seja o mais próximo do que a gente pode chamar de ter uma experiência imanente, né? Talvez é se colocar na experiência, é ter a experiência a partir de si. E se a gente for considerar relações de tempo, então é respeitar o seu tempo interior. É você sentir na ação, né? Compreender essa experiência através de si, mesmo que a experiência venha de fora, né? Então, eu acho que essa é um sentido de qualidade, talvez, que a gente possa dar. Esse conceito de tempo interno e tempo externo, né? Isso. Seria mais ou menos isso? Sim, eu digo que Moura. O tempo interno talvez é um tempo da alma, né? Um tempo de se ter-se presente nas possibilidades dos eventos, né? Como co-participante. Eu acho que a referência que eu trouxe são por esses nossos estudos mesmo. Olha só que riqueza, né? A gente junto... Bacana. Muito interessante. Agradeço. Uma coisa que eu queria colocar, até para fazer uma contraparte. E aí, Adri, como é que você vê os heróis de Watchmen? Como é que eles lidaram, ou lidam, no caso da série, com esse fardo ou essa possibilidade? No seu olhar. Eles foram amaldiçoados pelo peso, pela densidade do tempo, né? Ou fizeram alguma coisa diferente enquanto qualidade? O que você percebe da experiência que você teve com essas obras, as mais diversas, né, nas mídias, a série e a HQ, ou o filme também? Eu vejo que Manhattan tem a possibilidade de não viver o tempo como um medidor linear. Ele percebe o tempo como uma experiência vivida que é memória, é consciência e é liberdade para ele. Ele tem essa possibilidade, né? Mas, contudo, também vejo que tem um fardo que ele... parece que ele está determinado quando ele vê o futuro. Tem a sensação de que ele vira um refém desse determinismo, né? Porque como eu falei antes, as suas ações parece que são sempre condicionadas a essa expectativa de um devir que já é conhecido, né? Mas eu não vejo ele se revoltando contra essa situação, tá?
Por vezes ele até foge do planeta, né? Tudo bem. Mas na maioria das vezes parece que ele lida com isso de uma forma até conformada, se é assim que eu posso dizer. Quando a gente fala conformada, você também aceita a possibilidade do conformismo? Ai, olha. Bom, eu que sou uma pessoa assim um pouco ansiosa, eu até consigo ver um pouco isso nele. Porque, por exemplo, na série, a Ângela, quando ela vê lá no último capítulo, eu acho, a 7ª Cavalaria, fora da casa dela, vindo pegar uma Manhattan, cara, e ele fala assim, não adianta nada, Ângela, baby, não adianta. E ela continuando colocando a roupa, pegando a arma e vamos embora, entendeu? Então, pô, né? Então, dá essa sensação um pouco no filme, né? Desse conformismo como... Né? E aí, nesse momento, não importa se você já sabe o que vai acontecer, né? Não importa, mas é um pouco danado, é muito forte essa cena, né? Lembrando isso, muito. É uma coisa impressionante. E é isso que toca o Manhattan, né? E é isso que faz alguma coisa falar assim, tá, você quer saber? É isso. Eu também me apaixonaria por ela naquela hora. Você fala assim, caramba, né? Putz, que coragem! É literalmente numa outra condição que não tem nada a ver com a nossa nesse momento, mas é aquele momento do tipo, olha, Frodo, eu não posso levar o anel para você, mas eu posso carregar você, né? Aquela, né? Demais, né? O nosso amigo Sam, né? Vou colocar uma frase do filme para a gente analisar. Talvez o mundo não seja feito, talvez nada seja feito, talvez simplesmente seja, tenha sido e eternamente será um relógio sem relojoeiro. E aí? A verdade do tempo, Adri, para você, se reside em sua atemporalidade? Olha, a questão aí talvez seria você considerar como tempo real para encontrar uma verdade do tempo. Nesse caso, eu diria que o tempo como conceito de duração de Bergson, ou seja, o tempo fora do tempo mecânico, comum a nós, consequentemente, a suposta verdade do tempo estaria, sim, na sua atemporalidade. Acho que sim. E aí, nesse ponto, é quando Manhattan desafia talvez esse mecanicismo, né? Esse determinismo. Podemos dizer assim? Um relógio sem relojoeiro? Acho que sim. Aí ele se questiona. Muito interessante, né? Aí ele coloca assim, ele sai daquele modelo mecânico, né, que pensa em que teve um criador. E se propõe a pensar nisso, né? Putz, será que, né? Muito interessante, Adri. Vamos então para as últimas perguntas, né? Tá muito rico, eu tô gostando bastante. Espero que vocês estejam gostando. E percebe como dá bastante caldo essa obra, né? Watchmen. Vamos falar dessa questão que você citou aí anteriormente, que é uma questão, eu acho que fundamental para a gente começar a nossa conclusão. A questão do tempo e da identidade. Caramba! Porque se nós somos seres que nos modificamos no tempo ou não nos modificamos, quem somos? Né? Isso dá um caldo. Né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Quer dizer, quais filósofos falaram sobre isso? E como se lida, como a gente percebe essa noção de identidade em Watchmen? Né? É uma coisa muito, muito forte. Você podia falar um pouquinho sobre isso? O tempo, enquanto tempo e identidade? Fazendo um trocadilho já para ganhar um troféu joinha, a pergunta maior colocada nessa situação é como eu posso ser a mesma pessoa diante de tantas mudanças? Né? Eu posso pensar a partir daí. Em que consiste o problema da identidade pessoal ao longo do tempo? Né? O que seria necessário o suficiente para que um sujeito seja o mesmo no passado ou no futuro? Né? Então, eu acho que o problema de como uma pessoa se mantém sendo a mesma durante um longo percurso temporal é também muito interessante. Não é tão simples analisar isso em Manhattan, porque, olha só, ele era originalmente o John Osterman, né? E depois do acidente, ele virou outro ser, que não era nem mais humano, ele reaparece como um outro ser. Será que ele guarda a mesma identidade de antes?
né? Então, vou utilizar aqui alguns pensadores para a gente ir junto nessa. Uma das primeiras referências que a gente teve nesse quesito de pensar em identidade, né? Quem eu sou, o que eu sou, foi Descartes, mencionado aqui, já na filosofia, da filosofia moderna. Com aquela sua conclusão que ele existia porque ele pensava, ele afirmava que as pessoas eram primeiramente e essencialmente mentes, né, e não corpos. Então ele enxergava a mente como algo consistente ao longo do tempo, mesmo que os seus conteúdos não mudem. Ele identificava mais aquele que produziu o pensamento do que o pensamento, para identificar uma pessoa. Tá? Então, o critério dele é o de reidentificação. Tá? Outra referência que vai ser diferente dessa, que eu acho interessante trazer, é de David Hume. Tá? Ele está um pouquinho mais à frente, 1711 e 1776. A sua teoria sobre a identidade pessoal, ela afirma que nós não somos nada mais senão feixes de percepção. Então, ele já mudou. Enquanto um está lá com... eu penso, logo existo. Então, ele aqui vai trazer para as percepções, né, num âmbito diferente disso. Então, para ele imagina que existe um eu, porque os pensamentos que nós temos, eles são desencadeados numa ordem, né, numa continuidade. E isso, para ele, para Hume, é o que nós achamos que seja a nossa identidade, só que é uma ilusão. Tá? Só para você ver como é forte isso em Hume, ele diz que quando a gente não tem essa sucessão de pensamentos, ou seja, quando a gente está dormindo ou quando a gente morreu, a gente deixa de existir, né? Então ele coloca um ponto interessante nisso, para pensar a noção de identidade na temporalidade, tá? E ele apresenta dois conceitos fundamentais, que é o conceito de identidade e de diversidade. Né? Esses termos, eles têm que ser usados e relacionados mutuamente. Não dá para dividir, não dá para separar. Tá? E eles podem explicar, em parte, porque para o filósofo a ideia de identidade é uma ilusão criada pela mente. Então, o que vai nos interessar é assim, Hume diz que a diversidade presente na ideia de identidade é uma suposta variação no tempo. Quando a gente fixa um objeto e a gente não percebe a alteração dele de nenhuma espécie na sua estrutura, e ainda a gente julga que houve uma variação no tempo, então a gente atribui uma identidade a esse objeto. Por outro lado, a identidade presente na ideia de diversidade consiste numa estreita relação entre objetos, que faz com que eles sejam percebidos de maneira quase igual por nossa mente. Mas se lá atrás a gente falou que o objeto que a gente está olhando, ele tem um passado, portanto ele tem uma duração, então ele não é mais igual. Entendeu? Né? Então por isso aqui que Hume vai falar que é uma ilusão. Tá? Porque a gente não consegue separar o que o Manhattan consegue. Então, não ocorre que a gente raciocina, pelo menos a princípio, buscando saltar das percepções diversas para uma ideia de identidade nos seres, mas simplesmente que essa relação estreita entre os objetos faz com que na nossa mente a gente os sinta da mesma maneira. A gente pensa que eles não mudaram devido à suposta variação do tempo, né? Sendo assim, é um erro da nossa parte e isso é inerente. O Hume diz que é inerente da nossa natureza, tá? Ainda que a gente procure enxergar a realidade de um eterno fluxo em nossa mente, a gente não consegue. A gente fraciona. E logo a gente é forçado a nos iludir novamente, criar ideias e fantasias sobre a identidade dos objetos. E assim, então, a gente acaba por ceder no determinismo da identidade. Isso é forte, né? Isso é muito... Tá, mas e aí? Tá. Pra gente terminar, dá pra colocar Locke na jogada ou não? Dá pra colocar Locke, mas se você quiser, a gente já parte para onde que tá isso em Manhattan. Você fez essa pergunta para mim quando a gente conversou um tempo atrás. Será que eles são os mesmos? E aí?
Bom, se ele... Olha só, então a gente pode pensar em Descartes aí, porque se ele entrou na câmara do laboratório, é completamente desintegrado. Quando ele volta, alguma coisa permanece, e a gente pensa, e a gente vê que o que permanece são memórias e lembranças, e se a gente for fazer essa relação, o que sobrou seria a mente de Manhattan, então Descartes tem razão. Né? Mas para Hume, de acordo com o seu princípio de existência de pensamentos contínuos, isso seria também continuar sendo o mesmo, porque ele está continuando na sua ideia, na sua memória, os pensamentos de John Wasserman, né? Então, mas como poderia se ele for desintegrado, né? Então você veja, usando um pouco Descartes, seria possível existir uma mente sem corpo. Mesmo que essa mente tenha criado seu próprio corpo posteriormente, que foi o que aconteceu com Manhattan, né? Ele mesmo se autocriou. Talvez Hume não apoiasse essa ideia. Por quê? Porque ele não viu nada disso, mas Descartes também não viu, né? E pensou. Então, eu não sei. Aí, então, eu acho que a gente pode colocar o John Locke. Acho que a gente pode colocar, né? Ele diz que o que mantém a nossa identidade são as memórias, né? Então, parece que ele resolve dessa forma. Então, só que para nós fica uma questão, porque a gente não consegue se lembrar constantemente daquilo que a gente foi. Às vezes, nem ontem a gente consegue lembrar, né, o que nós fizemos. Então, como é que a gente consegue ser o mesmo? Então, fica outra questão, né? Hume concordaria com isso. Porque, mesmo que eu não lembrasse de tudo o que acontece comigo no passado, né, mesmo que eu lembrasse de tudo, a minha memória ainda seria diferente, e seria acrescentada novas experiências. E assim, para ele, o meu eu, como memória, nunca vai ser o mesmo. Né? Então, para Manhattan, isso não acontece. Né? Uma de suas características é a sua excelente memória. É complexo esse negócio, hein? O Watchman faz a gente enlouquecer, eu acho. Realmente. Você vê que tem muitas perguntas. Principalmente quando a gente começa a entrar nesse cara aí, que é o cara, é o único super-herói com poderes, né? Não simplesmente coloca uma maquiagem e sai batendo em bandido, né? Supostos bandidos, né? E é uma coisa complexa, realmente. Última pergunta, Adri, talvez a pergunta mais capciosa, né? E é claro que é mais um cutucão do que uma resposta, porque isso abre margem para uma outra coisa, para um outro caminho aí que a gente tá meio que segurando para não, mas só para dar aquela, né? Basicamente aquele última cena, né, do filme com Tom Hanks, quando ele para no meio do cruzamento e naquele momento ele consegue ver e percebe que existem vários caminhos possíveis aí, né? E é aquele momento que ele percebe que realmente ele está livre para escolher o caminho, porque ele só cumpria papéis, né, prazos, né, muito. Eu queria só jogar a possibilidade daquela sensação, só para ver na sua expressão, aquele olhar que você pode, né, ver para todos os lados, também isso gera um problema, para onde eu vou, né? Mas só como uma provocação. Adri, a gente falou de identidade. Há uma identidade moral em Dr. Manhattan? Ou seja, como se dá o sentido de ordem num mundo supostamente ou moralmente vazio, como acontece em Watchmen? Não é simplesmente memória e identidade. Se há uma identidade moral em Dr. Manhattan. E a gente fecha essa... E aí? Colocou mais complexidade, né? Acho que sobre as impressões morais no Manhattan, de fato tem uma variedade de questões acerca dessa existência, né? De se há ou não. Muito mais questões que a gente tem que considerar. Por exemplo, é moralmente apropriado para ele deixar a Terra depois do ataque devastador de Ozymandias? Você pode até falar assim, poxa, mas ele não é nem mais humano. Então ele não tem obrigação, ou ele não tem os mesmos princípios morais que nós temos de dar valor à vida, né? É justificável ele matar Rorschach no final? Por quê?
Bom, mas isso vai tornar um pouco a nossa resposta, né, um pouco virtual, assim. Então vamos estabelecer um critério, vamos entrar num acordo, vamos dizer que Manhattan também esteja exposto às mesmas regras morais que nós. Aí dá para a gente responder e delimitar isso, né? E numa situação em que para nós moralmente não é considerado bom matar alguém. Então, para Manhattan valeria o mesmo, né? Para dar caldo, então, eu penso aqui usar um princípio do pensamento filosófico moral de Kant, né? Quem sabe a gente pode aí deixar mais interessante. Categoricamente imperativo, eu diria? Categoricamente, né? Se nós formos pegar um dos princípios morais mais fortes, no que ele diz que nós não devemos nunca tratar as pessoas como fim para conquistar alguma outra coisa, e sim tratá-las como fins em si mesmas, quer dizer, não tratá-las como meios para atingir algo. Ora, Manhattan usou os seus poderes para matar uma pessoa para um determinado fim, que é para que mantivesse segredo o plano de Adrian White, né? É justo, não é justo? É como se ele tivesse causado uma punição para Rorschach, né? Mas com um fim para algum determinado objetivo ser mantido, né? Que isso, no caso, para Kant, é abominável, né? É abominável. Abominável, porque não há... Se você usa como um meio para chegar em algum lugar, mesmo com qualquer tipo de justificativa... Isso. Porque isso falta... Uhum. Isso, fere o princípio de dignidade, de respeito com o próximo. Isso mesmo, né? Você não considera que o outro tem escolhas. Como ser racional, né? Ele é capaz disso, para Kant. Bom, é bem complexo responder se há uma identidade moral em Manhattan. Então, talvez pensar que forma uma identidade moral no homem pode nos ajudar, como, por exemplo, pensar que, para Kant, todas as criaturas racionais estão sujeitas a agir de acordo com o imperativo categórico. E isso porque a exigência da moralidade para Kant é só pela razão. É como se fosse já algo inato, entende? E pela nossa capacidade de raciocinar, a gente consegue fazer julgamentos morais. Para ele, irracional é não agir moralmente. Então, já que nós somos seres racionais, vamos agir moralmente, né? Outro detalhe para Kant, que não é preciso usar as emoções para exercitar os julgamentos morais. Então, nesse âmbito, a gente não percebe muitas complexidades emocionais em Manhattan. Então, acho que ele preenche essa exigência de Kant para poder ter algum pensamento ou alguma ação moral, né? Contudo, isso para nós parece que não é uma questão muito bem resolvida, porque a gente precisa das questões emocionais para julgar, para dar estímulo, né? Não sei se a gente precisa, mas é natural em nós, né? Poucos são, talvez, os que não usem as questões emocionais, tá? Acho que independente da conclusão que a gente chegue sobre esse assunto, assumir uma questão, assumir uma resposta, né, para essa questão pode ser até leviano, superficial. Então, essa questão poderia, de fato, ser uma questão avaliada a partir de muitas lentes, eu acho, né? Muitos pensamentos que pode ou não chegar numa conclusão comum. A própria natureza de Manhattan não é alguma coisa conhecida por nós. Então, como é que a gente vai poder responder essa questão? Se há ou não? Eu vou deixar em aberto. Muito bacana. Muito interessante. Então, interessante. Finalizamos esse nosso bate-papo. Foi muito bacana, Adri. E fica para mim uma última questão aí para a gente pensar junto. Na tua, mais do que uma opinião, do seu ponto de vista, né? A gente pode dizer que a obra de Watchman, a obra de Alan Moore, ele é uma obra ética? Eu acho que é uma obra ética no quesito de que ele pensa e ele traz a reflexão de nós pensar nos princípios morais, princípios de ação do homem,
dentro de um âmbito de uma comunidade, de uma nação, de uma geração. De um ethos, né? De um ethos, e isso é pensar a ética. Acho que sim, com certeza. Muito bacana. Adri, novamente, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Pessoal, percebam quanta variedade nós temos nessa leitura, quanto caldo dá nessa leitura de Watchmen, na HQ, na série. Gente, foi muito bacana. Eu acho que esse bate-papo foi riquíssimo. Adri, novamente, obrigado. Pessoal, obrigado pela participação. Espero que esse bate-papo, essa conversa, né, esse diálogo, ela proponha reflexões, ela possibilite pensarmos e repensarmos uma obra literária híbrida como a HQ, como essa graphic novel Watchmen, né? Não apenas como um entretenimento rápido, porque ele não é rápido. E com certeza ele não é fácil. É por isso que faz muita gente desistir, né? A gente pode dar várias justificativas. É porque tem muita violência. Ah, é porque é meio monótono. E o mais engraçado, algumas, é porque tem muita palavra, né? E HQ normal não tem tanta palavra assim. É o mais engraçado, já ouvi falar isso. Mas com certeza, quanta riqueza, né? Parece que essa obra nos entorta cada vez mais, né? Não é possível, né, que dá tanto caldo assim. Adri, novamente, muito obrigado. Valeu pela participação. Gente, um grande abraço. Valeu pela possibilidade dessa reflexão. Nos vemos numa outra oportunidade. Valeu. Obrigada.